O mundo é maravilhoso para as mulheres, não é mesmo? São tantos privilégios. E a história sempre pensou em tudo para proteger a gente, os nossos corpos e os nossos desejos. Criaram o preservativo, a tão sonhada pílula anticoncepcional. É incrível como o patriarcado sempre pensou em tudo, não é mesmo? Para manter os nossos corpos e os nossos desejos sempre protegidos. Essa verdade nunca existiu. Isso é conversa fiada. O episódio dessa semana do Aí Que Tá, nós vamos desmitificar essa conversa e também vamos mostrar quem sempre esteve por trás dessa gerência e dessa falência dos corpos femininos. Para essa conversa, essa semana, nós estamos aqui com a psicóloga e também ativista dos direitos humanos e sexuais, Marília Freire. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, querida. E também com a advogada Paula Assunção. Muito obrigada pela oportunidade. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Mana. Então, meninas, eu acho que quando eu comecei a falar, vocês pensaram assim, tá doida, né? Eu pensei, tá certa. E, gente, pra gente começar do jeito certo, pelo começo, nós vamos falar lá da história. Como foi essa parada do preservativo, né? Foi criado para proteger as mulheres? Me fala aí o que tu acha sobre isso, o que tu sabe sobre isso, Marília? Como quase todas as inovações do mercado e também da ciência, esse sempre foi um terreno dominado pelos homens. Então, quem inventou o preservativo foram os homens, e a pílula anticoncepcional também foram os homens, e toda uma estrutura construída a partir desse lugar, e eu não tenho como acreditar que isso foi feito para beneficiar as mulheres. Então, quando a gente pensa no preservativo, ele foi pensado para que, quando a gente tem essa transição da coisa da propriedade, da família, tem uma preocupação dos homens de não engravidarem as suas amantes. Sim. Então, eles pensam nessa barreira física, e, portanto, o preservativo vem nesse lugar, para preservar o patrimônio da sua família e, assim, não ter que dividir esse patrimônio nas suas relações extra-casamento, extraconjugais, né? Considerando numa época em que família, assim como se quer hoje, seja a coisa mais sagrada que existe. Então, vem nesse lugar primeiro o preservativo. E é incrível como, mesmo sendo criado para proteger os homens, se uma mulher decide, por exemplo, ter um preservativo dentro da bolsa, ela não presta. É porque, na verdade, o que acontece é que a gente continua sendo vista, né, de forma discriminada. Nós somos discriminadas o tempo inteiro. Então, as mulheres, elas não têm autonomia sobre o desejo, sobre a sua sexualidade, sobre a sua vontade. E hoje é comum que você, se você for falar de sexo de forma aberta, você é taxada como eles usam, né, que é o termo mais utilizado por homens, como uma vagabunda, como uma mulher que... E isso é tão normal para eles, não é mesmo? Eles falam de sexo numa roda de homens tão tranquilamente, com tanta naturalidade, e chegam até a rir, a debochar, a falar dos nossos corpos. Então, eu acho um absurdo que a gente também não tenha o mesmo direito, apesar de saber que temos e de utilizá-lo várias vezes. E, na verdade, eu acho que a gente pode até falar, assim, com as amigas e tal, mas eu acho que a gente não tem essa necessidade como eles. Parece que para eles falar de sexo, falar das partes íntimas da mulher, parece que tudo isso é uma piada, é gostoso para eles fazer isso. Quanto eu percebo, assim, que nós mulheres, a gente tem, é claro, esses momentos, mas não é como se fosse uma necessidade feminina viver falando disso. Eu tenho amigos homens, né, infelizmente. E aí, mas felizmente por alguns Muita gente ângulos, boa também. porque a gente descobre quem eles são, mente Sim. deles. E eles pegam uma foto de mulher e eles dão um zoom na parte Mas isso é uma validação, tô errada, doutora? Eu acho que isso chega a ser uma validação para o homem falar de mulheres como se fosse um trunfo, um troféu, algo. Olha aqui o que eu conquistei. A gente não, porque a gente não trata eles com a mesma. Eles nos tratam como se fosse um troféu, a gente trata eles como qualquer coisa. Na verdade, acho que tem várias questões que podem estar por trás, né? Inclusive essa necessidade de se autoafirmar. No fundo, enormes inseguranças, né, de homens que precisam estar se reafirmando socialmente, inclusive na sua heterossexualidade. Então, por isso, esse enorme discurso de quantas mulheres pegou, como elas eram
e bonitas e gostosas, etc. Na verdade, demonstrando uma grande fragilidade dessa masculinidade, né? E aí utilizam as suas relações, muitas nem são verdadeiras, cá entre nós, na roda entre amigos, para fortalecer uma masculinidade que é frágil como um papel. Essa é a realidade. Nós não temos uma masculinidade frágil, nem uma masculinidade para que a gente tenha que estar fortalecendo ela. Isso é muito mais tranquilo pra gente. A gente não tem que estar contando vantagem em mesa de bar, porque qual é a vantagem, afinal de contas, de... E aí aqui é complicado, porque eu também tô falando do lugar de quem se relaciona só com mulheres, então eu tô bem mais confortável aqui hoje, então... Tá numa vantagem aí. Sim. Vocês enxergam hoje um peso inferior ou menor quando a gente fala sobre preservativo, usar preservativo, sobre mulher e comprar um preservativo? Porque houve um tempo em que eu achei que tinha melhorado essa visão em relação à mulher quanto aos contraceptivos. Mas eu acho que hoje tá um boom assim que parece que realmente houve um retrocesso na vida da mulher. Eu acredito no constrangimento. A mulher, por ela estar vendo um momento, a gente está vivendo um momento muito difícil para a mulher. Por mais que as pessoas que elas não entendam, porque elas não buscam entender, porque isso está aí explícito para todo mundo, mas a mulher ela está vivendo de fato um retrocesso. Sim. Nós estamos vivendo aí a perda de vários direitos de forma sutil, né? E aí esse é um deles. É de você entrar numa farmácia tranquilamente, pedir um preservativo e acharem normal. Você entra já se sentindo discriminada, porque você sabe que é isso que acontece. Então, eu acredito muito nesse retrocesso e eu acho que, de fato, a gente perdeu essa liberdade que a gente alcançou por pouco tempo. Não Sim. foi um longo tempo. Tudo que a gente veio alcançando foi num tempo muito curto. A gente não teve a oportunidade de usufruir dessas coisas. Até porque hoje a gente não vive o machismo só por parte dos homens, a gente vive por parte das mulheres. Né? E elas estão cada vez mais confortáveis, as pessoas, em demonstrar esse machismo. A nossa própria política traz isso, um conforto em você disseminar machismo, porque as pessoas aplaudem. Então, quem luta contra é totalmente discriminado, e aí acaba que isso contamina aí todo mundo. O patriarcado, ele encontra força na voz de outras mulheres para desfavorecer a gente, para desvalidar as nossas conquistas, e aquilo que parecia bom há pouco tempo, que parecia, nossa, as coisas estão melhorando para a gente acaba encontrando força na voz de outras mulheres que acabam prejudicando a nossa vida. Acho que é uma autora que fala, né? Não, o patriarcado não seria tão forte se não tivesse aliados entre as próprias mulheres. Resumindo, né? É verdade. E a gente vê isso, essa coisa da liberdade mesmo, da autonomia. Eu não falo nem liberdade, eu falo autonomia. Porque a liberdade, às vezes, vai aproximar a gente da coisa da libertinagem, que é onde querem nos enquadrar. Sim, sim. Né? E apesar de serem tão liberais, muitos de alguns posicionamentos políticos, esse liberalismo não serve para a sexualidade das mulheres, Não por serve. exemplo. Né? Eles são liberais na economia e conservadores nos costumes, como a gente fala. E essa autonomia da mulher, fazer o que ela bem entender, a gente ainda está muito longe. Né? Eu me lembro desse momento na vida em que eu ainda vivia uma heterossexualidade compulsória, que eu ainda entrava em drogaria, comprava preservativo. E eu me lembro de uma coisa, quando estava falando, eu lembrei, Paula, como era a reação dos caras se a gente tivesse um preservativo na bolsa. Se a coisa esquentasse e você tivesse ali uma camisinha para tirar da bolsa, você era um crime. É uma vagabunda, uma puta, qualquer coisa do tipo. Verdade. Com todo respeito às putas, que inclusive trabalham arduamente no seu ofício, mas isso é uma distorção muito grande, e eu quero puxar isso para uma distorção do cuidado em saúde. Sim. Porque quando você anda com uma camisinha, quando você está preparada para o que quer que seja, você está falando de um autocuidado. Com a sua saúde, com a sua preservação e com a sua vida. Mas aí entra o que a gente conversou. Na cabeça deles, a camisinha não foi criada para isso.
Não foi criada pra gente. Não foi. Foi Então criada aí pra entra, eles. esse é o link da coisa. Quando você se sente assim, você tem a certeza, a afirmação de que essa camisinha não foi criada para proteger a gente. Ela foi criada para quando eles precisassem, de fato, né, ter ali o cuidado de não engravidar um terceiro. E aí eles fariam dessa forma, mas não é nós não somos o foco do cuidado. Na verdade, nós nunca fomos o foco do cuidado. Para eles, nós tínhamos que casar, engravidar, cuidar da casa, e dali a nossa vida seguiria daquela forma, sempre servindo, né? Aquela coisa da servilência, de você estar sempre ali disposta a servi-los. E o nosso desejo, o nosso prazer, a nossa vontade, ela nunca foi primeiro plano. Então, ela tem muito a ver com isso que você viveu. Esse olhar maldoso, ele existe até normalmente, até hoje. Principalmente para quem não quer utilizar, porque quando é uma relação rápida, onde você conhece alguém ali, né, de uma forma eventual e acontece, ele não quer utilizar a camisinha, ele quer curtir o prazer dele. Né? Ele talvez venha ter o cuidado quando houver algum sentimento, isso se acontecer, que eu acho muito difícil, mas se acontecer é quando existe algum sentimento, mas o homem dificilmente se relaciona por sentimento. Eu estava pesquisando sobre a história do preservativo, e aí me veio eu li uma história bem curiosa, que começou no século XVI, né, a descoberta do preservativo, e aí ele foi criado no momento em que houve uma epidemia de sífilis, né? E aí os homens casados tinham as suas relações fora de casa, passavam muito tempo fora de casa e tal, e traziam para casa a doença. E aí, como a doença demora a aparecer na mulher, porque é dentro, no colo do útero, quando a mulher descobria que estava doente, ela já estava perto de morrer. Então, casa muito com o que a gente está falando aqui, sobre eles não terem o cuidado com a esposa. Eles não pensam na saúde da mulher. Eles não pensam, eu me contaminei, ou eu estive num espaço onde eu poderia me contaminar, então eu vou me cuidar, eu não vou levar isso para dentro de casa. Não, eles não pensavam na mulher, e isso acontece até hoje. Eu estava até falando com a Marília há pouco tempo, ainda agora, que quando não existe um acordo ali de se usar o preservativo e o cara insiste em não usar, isso é um abuso, né? E aí entra também essa questão da violência, do estupro, da violência nas relações, onde acaba que essa revolução sexual, ela nunca existiu, né? Quem sempre dominou tudo foram os homens. Diante dessa questão da violência, tu vê isso acontecer muito No direito, a violência ela vem de todas as formas, mas as pessoas não conhecem essas formas. A gente eu digo isso muito na internet, que o que falta para as mulheres é informação. E é real. As mulheres, elas não conseguem identificar quando elas estão sendo violentadas. Elas acham que violência é só aquela violência física, onde o cara te espanca, onde o cara, né, te agride dessa forma. E não, a gente tem inúmeras formas de violência que são crimes também, que estão configuradas como crime. Essa seria uma forma. Sim. E isso acontece muito, inclusive, entre casadas. Mulheres casadas, mulheres que não querem ter relação e o cara chega bêbado e quer se relacionar e força a mulher, e ela acha que por ela estar casada ela tem a obrigação de servir esse homem. Então, isso acontece com muita, muita frequência. Mas, assim, o crime que a gente mais vê, no caso, é a violência física, porque é o crime mais conhecido. Né? Não que ele não aconteça, mas é o mais conhecido. E o pior é que, na cabeça dele, se você tem um relacionamento, se ele tem um relacionamento com aquela mulher e ele quer transar, não é estupro. Exato. Porque ele é casado com ela. Tem uma historicidade nisso, que é a herança do Código Civil de 1916, né? No Código de 1916, as relações sexuais eram um direito marital. E muita gente acredita que isso ainda está vigendo. E a gente tem um código, não dá mais para chamar de novo Código Civil, porque afinal de contas já tem 24 anos, que é o de 2002, que revogou essa perspectiva. Então isso não existe mais no campo do direito, isso como um exercício regular do seu direito de marido, não existe mais. E todas as relações não consentidas dentro ou fora de um casamento, de uma relação, é estupro. Não tem margem para digressão. Juridicamente, a gente está falando de um estupro. Eu acredito, assim, eu sou operadora do direito, principalmente na área criminal,
que o direito, ele nem seja o fator principal, porque as pessoas nem têm conhecimento de leis. Entendeu? É muito a questão mesmo de cultural. É cultural. Não é uma questão de leis. Porque, assim, nós temos o conhecimento porque a gente tem que estudar por conta da nossa área. Mas eles não. Eles acham que é normal porque no passado isso foi normalizado. Tanto que hoje não justificaria as pessoas pensarem dessa forma. Mas como eles entendem que a vida, ela veio, né, tratando as pessoas dessa forma e que isso era comum e era normal, para eles é normal. Sendo que eu sempre falo que eu acho que faltam políticas aplicadas para isso, para essa informação. Porque eu ouço muitas pessoas falarem em melhorar a lei. A lei tem que ser mais punitiva, né? Que ela tem que vir. Isso aí é um discurso muito comum. Precisamos de pena de morte, precisamos. Nossa lei hoje, a nossa melhor lei hoje é a lei da Maria da Penha. É a lei de feminicídio. Nós temos leis boas. Feminicídio, ele alcança hoje a maior pena do nosso Código Penal. Que chega a 40 anos. E aparece antifeminista para falar que, se o seu marido quer transar e você não quer, faça um esforço. Né? Tente mentalizar que você vai conseguir. Poxa. Né? Aí aparece aí numa outra conversa, ela vai... Senão ele vai lhe trair. Inclusive. Senão ele vai lhe trair. Você tá dando abertura pro inimigo entrar na sua família. Aí demora um pouco a aparecer. Eu pro inimigo entra na... Eu já ia falar, eu juro. Entra na minha vida. Eu juro que eu ia falar, depois entre, inimigo, entre, me salve. Tem horas que o inimigo pode agir em prol. Não necessariamente ele tem que ser contra a gente. Aí em outro momento ela vai e fala assim, feminicídio não existe. Né? A vida dos homens é muito mais difícil que a das mulheres. Aí o índice de mortes praticadas pelo marido, né? Lá em cima, os homens morrem mais. Mas existe uma ignorância nisso, né? Muito grande. Dado falso, inclusive. Eles dizem que os homens morrem mais. Os homens morrem mais porque eles se matam, porque nessa perspectiva deles de enxergarem que os homens morrem mais, eles morrem porque eles estão em guerra de facção. E essa conta, ela é feita de forma... Trânsito, brigas de bar, brigas no trânsito. Imbecilidade mesmo. Exato. Se jogam de cima. E aí eles querem comparar todos os tipos de crimes cometidos pelos homens pelo único tipo de crime que a gente está falando, que é o feminicídio. E aí é claro que a gente vai estar em desvantagem porque você está falando de uma somatória de crimes, né? Contra um. Agora me diz, a gente pode calcular o número de feminicídios com o número de mulheres que cometem um crime contra os homens? Não. Até porque se você colocar isso num papel e isso virasse estatística de fato, você ia ver que as mulheres, elas matam muito mais para se defender do que por ciúmes. Elas matam porque elas chegam no limite que ou é elas ou é eles. Mas se você falar isso, nossa, meu Deus, é um crime seu estar falando disso. Para quem é antifeminismo, para quem é machista, isso é terrível. E essa é uma diferença grande, né? Que as mulheres, muitas das vezes, não estou dizendo que são todas, muitas das vezes, quando chegam ao ponto de cometer um homicídio, muitas vezes é em legítima defesa. Sim. Da própria vida. E os homens ainda, a essa altura do campeonato, querem usar uma tese de legítima defesa da própria honra, quando matam as mulheres. Que é uma tese que foi usada por muito tempo e que não cabe mais, não existe mais. A vida é um bem muito superior a qualquer honra, de quem quer que seja, e isso não justifica nenhum tipo de violência, né? Mas na prática a gente tem visto, inclusive, que você estava falando antes de começar o programa, Paulo, as comemorações nos fóruns Red Pills, entre grupos de misóginos, eles estão comemorando cada feminicídio. Meu Deus. E a gente precisa de legislação incidindo sobre a regulação da internet mesmo, porque virou um terreno livre para você disseminar ideias, disseminar ódio, fortalecer essas redes que estão lá só para incitar a violência contra as mulheres mesmo. Exato. É como se nós mulheres estivéssemos matando os homens. Infelizmente não, isso não está acontecendo. Né? Mas na cabeça delas, nossa, estão matando os homens, estão correndo muito perigo, tá todo mundo matando os homens, eles mesmos estão se matando. Na verdade, quando ela fala da comemoração, essa comemoração ela vem porque os homens eles são muito unidos, ao contrário das mulheres. Sim. Isso aí é uma fala que não é errada. As mulheres elas são muito competitivas entre elas e isso gera aí
uma desunião que ela é desnecessária. Nós deveríamos... Mas isso é cultural também? É cultural. Eu acho que a desunião entre as mulheres é uma estratégia do patriarcado. Sim. Eles querem a gente desunidas mesmo. E eles incitam a competitividade entre nós. É Mas verdade, E a é gente né? histórica, cai nas ela é histórica, armadilhas. ela é A gente cai histórica, nas armadilhas e tá ali. Do inimigo. Como aconteceu com aquela mulher que foi assassinada pelo companheiro no interior de Minas Gerais e que depois assassinou um dos filhos e o outro filho ficou internado. Não sei se vocês lembram. Matou a mulher, matou um dos filhos e não conseguiu matar o terceiro filho, o segundo filho, porque ele, de fato, não veio a óbito. E depois se matou. E os comentários eram de mulheres dando razão ao feminicida. Não, eu não vou longe. Tipo, Aquele caso que ele matou os 2 filhos. É esse, é porque um dos filhos... Não, mas ela sobreviveu. Ele se matou, ela sobreviveu. E a internet... verdade. A Foi internet violência vicária. massacrou ela. Verdade, Porque violência Foi, vicária. ela foi ele vicária, soube de uma foi. traição, Ele não soube foi? que ela tinha ido pra São Paulo Isso. encontrar alguém. E aí ele acabou... E mesmo se tivesse ido, gente... Mas o filho não sobreviveu, não. Morreram os 2. Não, eu tava Quem sobreviveu foi ela. Isso. Ele Foi violência fez, foi vicária. vicária. Então, assim, nossa, você via na internet... As mulheres Gente, contra essa mulher. Eu vou ser sincera, é assustador. Se você tiver oportunidade depois, dá uma olhada nessa postagem que eu falei do meu perfil, que tu vais ver que ali a gente necessita de uma lei urgente que já comece a punir o cara desde ali. Ali tem advogados, tem uma mulher que até diz, OAB, ela marca a OAB e diz assim, OAB, você deveria olhar esse feminicida aqui, porque ele está apoiando uma pessoa que matou a sua própria esposa, e a esposa era advogada. Então, assim, não tô falando de um, não, gente. Lá eu tenho para mais de 300 comentários. Eu estou falando só dos que estão apoiando o cara ter ido lá e cometido o assassinato da própria esposa. E esse cara, e as pessoas aplaudem porque elas não conhecem a história. E eu acho interessante porque foi o momento que eu perdi meu tempo, né? Tentando discutir, porque eles vão lá, parabéns, soldado promovido. Parabéns. Lavou a honra. Aí eu ia lá e dizia, lavou mesmo. Depois ele se matou. Que eu fiquei tão feliz em saber que ele depois se matou, porque não que eu não quisesse que ele fosse punido, mas assim, é tão bom saber que ele foi tão covarde. E que é menos um, né? Que é menos um, exatamente. Que aí eu fui lá todas as vezes, e todos esses comentários e falei. Todas as vezes que a pessoa, soldado promovido, eu falei, promovida defunto, ele morreu também. Eles são tão covardes que eles não aguentam sustentar a própria decisão deles, o próprio crime deles, né? Não, eles vão lá e se matam. É mais fácil para eles conviver com né? Não ter que conviver com essa culpa, né? De ter matado a mulher por causa do chifre, talvez, né? Chifre. Outro dia eu ouvi uma frase assim: antigamente os homens pegavam chifre e faziam músicas. Agora eles pegam o chifre e matam as mulheres. Queria voltar Eu vi. para esse tempo em que se fazia músicas. Belíssimas, né? Eram músicas maravilhosas. Que o chifre gerava arte, né? Cultura. Hoje em dia gera morte. E a violência, ela criou o novo crime, né? Que é o vicário. A violência vicária é quando você utiliza de um filho, de alguém próximo para se vingar dessa mulher, para que às vezes eles cometem a violência vicária e honestamente, ao meu ver, tá, como profissional, eles ainda têm a leiguice de não entender que é isso. Ainda é aquela coisa de Vocês lembram do caso daquele... Aí entra até uma dúvida. Vocês lembram do caso daquele pai que matou o filho recentemente, que ele acabou de cometer suicídio dentro da prisão, aqui em Manaus? Sim. Pois é. As pessoas tinham muita dúvida se ali era uma violência vicária ou não. E era, porque ele estava ali naquele momento com raiva por causa da pensão do filho, gente. E ele queria afetar essa mulher. Então essa violência, ela vem através do quê? Da vontade de afetá-la, de causar nela uma dor. Então essa violência, ela vem dessa forma, muito, muito forte, inclusive. E revela duas coisas, né? Revela uma vontade tão grande de agredir, atingir e violentar essa mulher e, ao mesmo tempo, um total desapego com o próprio filho, né? O meu ódio dessa mulher, ele é tão grande que supera qualquer possibilidade de preservação da vida do meu próprio filho. Perfeito. Se eu tiver que tirar a vida do meu próprio filho eu vou fazer. Para atingi-la, eu vou fazer. Isso para mim, né? Acho que a violência vicária, especialmente essa contra os próprios filhos, para mim é o mais raso
de humanidade que se vai chegar. É verdade, mas... Eu concordo. Porque o ódio supera qualquer barreira. Não tem nenhuma barreira que impeça esse ódio de ser manifestado. E você nota que quando você fala de violência vicária, ela pode vir de várias formas. Inclusive, ela pode ser algo preparado. Você pode ter. Não é como uma violência contra a mulher que você tá ali no calor da emoção e eles querem justificar que tiveram um ódio extremo, que tiveram. Não. Muitas vezes, como esse pai, ele foi dar um banho no filho, ele teve todo um. Ele teve planejou aquilo. o planejamento da coisa é cruel demais, porque você tem tempo de desistir, você tem tempo de pensar. Então, essas pessoas, elas são extremamente, ao meu ver, frias, calculistas. Psicopatas, Exato. né? E elas dificilmente vão ser ressocializadas para voltar para a sociedade. Dificilmente. Não sei se eu tô errada, porque eu não sou psicóloga, apesar de eu ter estudado psicologia, mas eu não sou psicóloga. Mas assim, eu acho muito difícil, até porque o nosso estado não está preparado para essa ressocialização. Isso. Então a gente não É tem... difícil medir se é possível ressocializar ou não, porque outros crimes mais simples, a gente não tem hoje uma lei de execução penal cumprida a Exato. contento para que a gente possa dizer funciona, ressocializa. Então, nesses casos ainda mais complexos, a gente não tem essa régua para medir. Mas a dificuldade é maior. Com certeza. Agora, é isso, assim, do ponto de vista psicológico mesmo, a gente tem visto efeitos positivos com homens agressores que estão passando pelas oficinas para autores de violência. A gente tem tido respostas positivas a nível de Brasil dos tribunais que têm experimentado os grupos de apoio para homens autores de violência, de homens que não têm reincidindo. Então, a gente nem sabe o que seria possível, porque a gente não consegue hoje cumprir a lei de execução penal como ela está escrita, como o próprio STF reconhece o estado de coisas inconstitucional do nosso sistema hoje. A gente não tem como saber se funcionaria ou se não funcionaria, porque o que a gente tem hoje não está sendo cumprido, né? Então não tem Entendi. muito como saber. Agora, do ponto de vista psicológico, é muito difícil para mim, como psicóloga, achar que uma pessoa é irrecuperável, né? Eu não tenho como não acreditar que existam ferramentas, coisas que possam ser feitas, uma estrutura que seja pensada para que essa pessoa esteja de volta ao convívio da sociedade. Agora, obviamente que se a pessoa é uma sociopata, diagnosticada, se ela tem uma condição que leva ela para esse extremo, o tratamento é específico. E muito provavelmente esse tratamento não é a prisão. Nem todo homicida é um psicopata? É um psicopata. Eu acho que não. Eu acho não, né? O homicídio, ele é como a gente estava falando agora, ele acontece em diversas circunstâncias, inclusive na autodefesa. Sim. Então é o não crime tem mais como a gente democrático que colocar existe. todo mundo nesta caixa, porque as circunstâncias em que o homicídio e o próprio feminicídio acontecem, eles são múltiplos. Sim. Agora, a gente tem uma estrutura que é misógina, que é patriarcal, e que faz esse homem se sentir o todo-poderoso sobre as mulheres. E isso é muito mais uma questão que está na nossa sociedade de forma construída do que uma questão psicológica. Agora, o que a gente tem visto e lido bastante agora são pesquisas revelando uma coisa que eu considero muito importante a gente pensar sobre, que é a dessensibilização sobre a violência. A gente está muito mais exposto a um volume muito grande de violência e isso pode ocasionar no cérebro uma dessensibilização. Mais ou menos assim. Quando a gente entra num lugar que está fedendo muito, a gente fica ali depois de uma meia hora, a gente se acostuma. Sim. É a mesma coisa. Entendi. Você está ali diante de um volume tão grande de violência nas redes sociais, na internet, nos jornais, que isso vai criando na gente uma sensação de que isso é quase normal. Eu não vou longe. Essa semana nós tivemos aqui na cidade um caso de um enfermeiro que foi morto, que morreu afogado na Praia da Lua. E aí vazaram imagens assustadoras de como as pessoas estão frias hoje. O corpo dele boiando, pessoas tirando, outras bebendo, outras jogando dominó, continuaram como se nada tivesse acontecido. Como se não fosse uma vida ali. Eu fiquei, assim, horrorizada.
Eu venho de uma época onde eu saía muito, onde eu me divertia muito e onde eu me colocava muito exposta a viver até o que ele viveu, porque você saía, você conhecia pessoas, você daquele momento ia para outro canto, você, né? Então você se coloca no lugar da pessoa e você pensa assim, nossa, como eu tive muitos livramentos durante a minha vida. Um deles foi não ter conhecido pessoas que se colocassem como amigas e que na hora que eu mais precisasse não estivessem ali presentes. Aquela situação, ela é assustadora. De verdade. É a falta de empatia com o ser humano como um todo. A gente não tá mais falando nem de mulher, nem de criança. É uma pessoa, uma vida que tá ali e que as pessoas normalizam. Ah, morreu, peraí, fica aí que daqui a pouco, porque como estavam em praia, tinha que esperar vir, né, o socorro e tudo. Então, tipo, deixa aí, coloca aí cobre o corpo que a gente vai continuar comendo o nosso churrasco, tomando nossa cerveja para não perder o dia. Pra gente do jornalismo também, soa muito, muito comum ver todos os dias feminicídio, notícias de estupro, notícia de... E é por isso que o jornalismo ficou conhecido como carniceiro, né? Porque estão sempre em busca de mais uma nova morte, mais um... Né? Tem dia que a redação não está acontecendo nada, e alguém pega e fala, poxa, não acontece um feminicídio aqui, não acontece nada. Parece que estão sempre em busca, e graças a Deus que isso não me deixou insensível. Pelo contrário, quando eu estou diante de temas assim muito fortes, principalmente que envolvam mulheres e crianças, nossa, tem momento que me dá uma crise de ansiedade, eu vou pro banheiro e... Eu passei mal em um júri. E é engraçado, porque para mim, de fato, é algo comum. Mas de um tempo para cá, não sei se pela idade, pela maturidade, eu tenho vivido aí um dilema muito grande da atuação na criminal. Tanto que eu fui tirando vários tipos de situações que eu não atuo mais em feminicídio, eu não atuo mais... E aí você vai cortando e claro que o seu leque de opções de trabalho vai diminuindo. E isso foi uma questão muito pessoal, muito de moral, que o direito ele traz essa linha aí muito, muito sensível entre o que é moral e o que é legal. E aí eu não soube lidar. Eu tive um caso de um júri onde passaram o vídeo de alguns traficantes tirando a pele do rosto de uma pessoa. Eles decapitaram, cortaram no vídeo e você via a dificuldade e tudo. E aí eu comecei a ter a crise de ansiedade e eu comecei a querer vomitar e passar mal real mesmo. E aí eu fui para um canto e tinha um fotógrafo lá para você ver como todos estão insensíveis, que registrou todos os momentos em que eu estava mal, que é o fotógrafo do Tejan. Ele foi lá, ele tirou foto, eu passando mal, ele tirou foto. E ele depois me explicou, porque ele disse que aquilo era incomum. Todos os advogados tratam aquilo com muita naturalidade. Então, para ele foi incomum ver alguém passando mal. Porque era uma coisa normal para ele e para eles. Para mim também era. Eu já tinha tido um caso muito similar, mas assim, a imagem em si, a família presente, o todo, você para e você olha assim, dá aquela volta de 360 graus, você diz assim, caracas, olha onde eu tô, olha o que eu estou defendendo, olha quem eu estou, sabe? É pesado. Então, assim, esse é o meu maior medo na minha profissão, é perder essa sensibilidade, é perder aquela coisa de se colocar no lugar do próximo, de ver uma família sofrendo, de pensar que poderia ser eu ou um parente meu. E é por isso que eu venho cada vez menos atuando em certos tipos de crimes. E, meninas, voltando para o nosso assunto aqui dos contraceptivos. A gente foi embora, né? Falaram que era pra feminicídio muito rápido. Conversem, a gente, vamos lá. Da camisinha pro feminicídio assim, ó. Mas tem a ver com o nosso assunto, né? A pílula anticoncepcional, né? Na cabeça das antifeministas surgiu para o boom da libertinagem, né? Agora a mulher pode sair transando com quem ela quiser, porque antes o sexo ele só tinha uma definição, que era procriar. E agora a mulher pode transar à vontade, segundo elas, né? E aí a gente sabe que as coisas não são bem desse jeito. Não são desse jeito. E teve muitas partes boas da pílula anticoncepcional, né? Ajudou muitas mulheres, porque eu li que uma das mulheres que estava na frente dessa luta pelo anticoncepcional, ela era uma enfermeira, e aí a mãe dela morreu prematuramente com 49 anos após 18 gravidez e 11 partos. Né? Então é sempre uma mulher tentando nos ajudar diante de uma revolução, diante de algo que foi muito bom para a gente, mas que também tem
tem seus contras, e é nisso aí que falamos, que eu falei no começo sobre a gerência e a falência dos nossos corpos. O que parece ser muito bom, tem homem que não deixa a mulher tomar anticoncepcional até hoje, tem religião que não permite que a mulher tome anticoncepcional até hoje. E aí, mesmo com o anticoncepcional, ainda muitas mulheres acabam terminando na vara da família para pedir pensão, né? E até acontece essa parada aí do crime vicário, né? De pedir pensão e acabar tendo seu filho morto. Acho que a primeira coisa sobre os métodos contraceptivos em geral, não só a pílula, mas também a camisinha, o DIU. Hoje em dia nem se usa mais diafragma, mas na época da escola estava lá listado. É a gente entender que todos falham. Todos falham. Nenhum método contraceptivo, nem laqueadura, nenhum é 100%. Todos são falíveis. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, porque existe um julgamento de que a mulher engravida porque ela quer. Sim. Ah, engravidou porque quis. Às vezes, eu como psicóloga, uma vez atendi uma paciente na UBS que tinha engravidado aos 15 anos, tinha perdido o bebê e tinha ficado muito traumatizada. E ela ainda vivia com esse mesmo companheiro de quando ela namorava, quando ela tinha 15 anos, e ela usava anticoncepcional e o marido usava camisinha porque ela não queria de nenhum modo engravidar de novo, por conta do trauma de ter perdido o bebê aos 15 anos. E ela estava lá comigo no consultório para ser atendida depois de mais de 5 encaminhamentos da médica que estava fazendo o pré-natal dela, porque ela tinha engravidado. Mesmo usando 2 métodos contraceptivos, ela tinha engravidado. E ela não queria estar grávida. E o marido dela estava em festa, porque ela estava grávida, a mãe super feliz, toda a família comemorando, e ela caminhando para fazer uma depressão pós-parto. Porque ela não queria aquela gravidez. E ela tinha feito de tudo para não engravidar. Ela usava preservativo regularmente, inclusive buscava na própria UBS. Eu fui lá conferir, sabe? Todo o cuidado dela ao longo de muitos anos, e mesmo assim ela engravidou. Então, a primeira coisa é a gente compreender que nenhum método é 100%. Às vezes, nem combinados. Nem você combinando 2, 3 métodos. Eu tenho uma amiga que engravidou com DIU. Várias pessoas engravidam usando DIU, várias mulheres. Então, entender que esse direito sexual, que nesse sentido da gravidez também é um direito reprodutivo, ele não é assegurado apenas com métodos contraceptivos. A gente tem que ter outras políticas que, associadas aos métodos contraceptivos, garantam direitos sexuais e reprodutivos, que nada mais são do que dizer com quem eu quero me relacionar, quando eu quero me relacionar, de que modo eu quero me relacionar sexualmente, quando eu quero ter filhos, quantos filhos e em que momento. É sobre isso. Direito sexual e reprodutivo se resume a essas perspectivas. E essa coisa da pílula, né, que parece ter vindo de parece representar uma grande revolução, na verdade ela esconde uma série de outras políticas que não existem. Porque só o anticoncepcional sozinho, ele não vai garantir direito reprodutivo para essa mulher, dizendo para ela quando é que ela pode ou não ter filhos, porque ele vai falhar. Ele pode falhar. E aí eu falo aqui de um lugar que a gente teve uma geração de filhos do microvlar. Vocês lembram desse anticoncepcional que foi feito à base de farinha e água? E só na minha família eu conto 3 sobrinhos que nasceram em decorrência de um uso de um anticoncepcional que era, na verdade, um placebo. Não era um anticoncepcional, né? Então, a gente precisa avançar e pensar essa política de cuidado em saúde e desmoralizar. Tirar a moral desse campo, porque, na verdade, a gente, como ser humano, tem que ter autonomia para decidir sobre tudo, o que a gente quer, o que a gente não quer, quando é que a gente quer e como é que a gente quer, entendeu? E o anticoncepcional, ele é só uma fagulha de uma problemática que é muito maior e muito mais complexa e que não é a resposta que as mulheres precisam, definitivamente. E essa ideia de que engravidou porque quis, escolheu, tem o dedo podre, né? Escolheu o macho errado, agora tá aí brigando na internet. Tipo, a gente sabe que não é desse jeito,
né? A gente precisa deixar bem claro que a história não é desse jeito, né? Que as coisas são diferentes para a mulher, que como a Marília falou, os contraceptivos eles podem falhar. E infelizmente, se isso vier a acontecer, quem paga a conta sempre somos nós. E posteriormente isso, lembrar que a responsabilidade é dos dois, né? A gente tá falando quando a mulher não quer e quando é o cara que não quer. Quando o cara não quer, vai aquela briga, aquela humilhação por uma pensão alimentícia. A gente vê muito hoje, as pessoas não têm responsabilidade. Eu ouço muitas mulheres falarem, ele não ajuda o filho. Ele não ajuda mesmo, não. Ele tem a obrigação com aquele filho. Então, essa fala de ajuda, ela tem que acabar, porque não é ajuda. Ajuda é quando você não tem obrigação alguma e você vai lá e quer, por vontade, ajudar. O homem, ele tem a obrigação de prover junto com a mulher o seu filho. Então, assim, nós não podemos, de forma alguma, romantizar de que, poxa, ele não queria, ele não queria, por que ele fez? Então, se ele fez, ele sabia que poderia haver uma consequência. Ninguém faz filho de outro jeito, a gente só faz filho Eu nunca vi filho por acidente. Você tropeçou numa pedra e caiu já ali. Não existe isso. Não tem aquela, engravidou por acidente. Aí o carro bateu, caiu em cima do cara e engravidou. Nunca vi também. Não, nunca vi acontecer. Gente, a nossa conversa foi muito boa, o tempo passou muito rápido, meu Deus, mas foi muito bom conversar com vocês. Uma conversa muito interessante, muito necessária nesse momento em que nós estamos vivendo, porque estamos diante de um, meu Deus, um retrocesso, um monte de mulheres falando diversas bobagens na internet, que acabam não só dificultando a vida delas, porque infelizmente se elas atrapalhassem só o caminho delas seria ótimo, mas não. Nós temos filhas, nós temos sobrinhas, nós temos, né, uma geração de meninas crescendo, e eu espero que a gente tenha bons conselhos e um novo mundo para mostrar para elas. E aí, eu tenho eu sempre termino o nosso programa com um conselho, né? De cada uma de vocês, que eu sei que a gente sempre deixa uma chamazinha na vida de alguém. E para a gente terminar, eu queria que vocês deixassem aí um conselho, uma frase, algo legal para quem está nos assistindo hoje. O meu conselho seria que as pessoas saibam o que consumir na internet. Acho que a internet hoje é o nosso principal campo de informação, né? A TV, ela continua sendo muito forte, mas ela traz bem menos informação, ela é mais obsoleta nesse sentido. E as pessoas têm que aprender o que consumir. É muito legal você ver o humorista, é muito legal mas você tem que ter um crivo ali do que é bom e o que não é, o que é real e o que não é. E principalmente do que vai te influenciar e o que não vai. Porque hoje nós somos massa de manobra. Se a gente permitir, nós vamos ser influenciáveis e nós vamos nos influenciar pelo errado. Então, é por aí. É saber o que utilizar na internet. Legal. O meu conselho, se é que eu posso dizer assim, se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas se eu pudesse dar um conselho, seria para as meninas e para as mulheres, é claro, que conheçam os seus direitos, todos eles, né? Direito a que tem acesso, às vezes na UBS, no posto de saúde, direito a serviços de aborto legal quando é vítima de violência sexual dentro do próprio casamento, e várias outras circunstâncias das nossas vidas que às vezes a gente não conhece, que é nosso direito, que está regulamentado e que a gente nem utiliza por desconhecimento. Dá uma pesquisada. Hoje a gente tem aí, todo mundo tem um Google na mão, no celular, consegue fazer esse acesso, porque mulher com informação é mulher também empoderada e com menor chance de possibilidade de não acessar os seus direitos. E eu quero falar para você que está nos assistindo que ninguém precisa da validação masculina, né? Ninguém precisa da validação deles. Porque você é chata, porque você só diz não. Faça o que você tiver vontade, faça o que você achar que tá dentro da sua competência. Se for para você ser chata, se for para você dizer não, diga, seja a chata da história. É muito melhor do que sair depois pagando uma conta sozinha. Então, quero agradecer você que assistiu o episódio de hoje. Semana que vem nós vamos falar mais sobre esse assunto. Eu quero agradecer vocês, meninas, por esse momento com a gente e chamar vocês para um próximo episódio, né? Só chamar. Estou à disposição. Muito obrigada você que assistiu o episódio de hoje. Fica com a gente, o episódio já está ok no YouTube. Peço que você siga aí os nossos canais, siga a Teleli, siga também a Foco On TV. Eu aguardo você. Até mais.